A chave da mudança, como quebrar o gelo e se conectar de verdade com o seu cliente. E aí, tudo bem? Aqui é o Everton Patrício, e se você é contador ou contadora, saiba que esse vídeo aqui está sendo feito especialmente para você. Tenho certeza, inclusive, que se você aprender e colocar em prática tudo aquilo que eu vou te ensinar aqui nesse vídeo, você vai perceber grandes transformações positivas no relacionamento entre você e o seu cliente. Então fica aqui comigo até o final, aprende tudo aquilo que eu vou te ensinar e bota em prática no seu negócio, tá bom? Então vamos lá, os tópicos que nós iremos trabalhar são esses. Como é o relacionamento da maioria dos escritórios com os seus clientes? Por que precisamos mudar? Como devemos mudar? E depois eu vou fazer um pequeno comentário a respeito desse vídeo. Então vamos lá, primeiro tópico, como é o relacionamento da maioria dos escritórios com os seus clientes? Nesse ponto aqui, muito mais ou bem melhor do que te dar a minha opinião ou alguma teoria, eu vou te falar o que eu tenho ouvido de muitos empresários durante muitos anos. E o que eles têm me dito, ou pelo menos boa parte deles, é exatamente o seguinte: Everton, eu só tenho contato com o meu contador em dois momentos. Ou quando ele me manda algum boleto para eu pagar imposto, ou quando eu preciso pagar a mensalidade a ele. Fora esses dois momentos, eu não tenho contato nenhum com o meu contador. Então veja, essa frase que eu ouvi de muitos empresários, ela demonstra a realidade de um grande afastamento entre contador e empresário. E esse afastamento acaba gerando uma relação de formalidade. E veja que em uma relação de formalidade, principalmente nessa situação, é muito complicado porque isso faz com que o empresário muitas vezes tenha medo, até medo de perguntar alguma coisa ao contador. Uma vergonha tão grande que ele acaba sentindo até medo. Eu já vi isso acontecer. E veja que quando o empresário tem medo de perguntar, ou tem vergonha de perguntar, caso a gente prefira colocar vergonha, ele tem a vergonha de perguntar alguma coisa ao contador, veja que se isso que ele iria perguntar ao contador era alguma orientação, alguma instrução a respeito de como proceder em uma operação fiscal, por não perguntar, ele acaba fazendo essa operação de forma errada. Operação fiscal feita de forma errada acaba causando prejuízos fiscais, porque o empresário ou paga imposto a mais ou paga imposto a menos, né? Enfim, o fato é que quando o empresário comete alguma irregularidade fiscal, geralmente ele sofre penalidades. Aí imagina aí o empresário não perguntar a você contador, a você contadora alguma coisa, por conta dessa falta de orientação, que ele mesmo não foi atrás. Ele acaba cometendo alguma irregularidade fiscal e ele acaba recebendo uma multa. Em quem você acha que ele vai colocar a multa? Em quem você acha que ele vai colocar a culpa por essa multa? Em você, contador. Não é verdade? Então veja que esse afastamento entre você e seu cliente acabou ocasionando indiretamente uma penalização por parte do fisco para o seu cliente. Eu sei que você nesse momento pode dizer, Everton, peraí, cara. Muitas vezes eu oriento um cliente ou outro, ou meus clientes, e eles sabem que estão fazendo de forma errada, mesmo com a minha orientação, e eles continuam fazendo de forma errada. Eu sei que existem diferentes perfis de pessoas, de empresários, mas nesse momento eu não quero focar naquele perfil que sabe que está errado e insiste em continuar fazendo errado. Eu quero focar no perfil do empresário que ele quer fazer o certo e muitas vezes ele não faz por falta de orientação. E não é possível que você não tenha clientes que não queiram fazer o certo, né? Não é verdade? Então vamos lá, vamos focar nesse perfil aqui. Então, veja que esse relacionamento que eu acabei de demonstrar, ele acaba mostrando para a gente uma necessidade de mudança. Nós precisamos mudar. E eu vou comentar mais algumas coisas aqui com você que vai mostrar ainda mais, que vai acentuar ainda mais essa necessidade de mudança.
E a primeira é que muitas vezes a gente acha que o nosso cliente tem um problema, a gente acha que o nosso cliente está pensando de um jeito, mas na verdade ele está pensando de outra forma completamente diferente e ele tem outro problema completamente diferente daquele que a gente imaginou que ele tivesse. E eu estou dizendo isso para você porque muitas vezes eu pensei assim, não, o meu cliente está com um problema X. E eu tentava ajudar o meu cliente com base naquilo que eu imaginei que fosse o problema dele. Mas, vez ou outra, eu dizia, não, eu vou conversar com o meu cliente, eu vou fazer uma visita pessoalmente ao meu cliente para eu poder entender a realidade dele, mostrar que eu estou lá interessado em ajudá-lo e tal. E muitas vezes, quase todas as vezes, quando eu chegava para visitar o cliente e conversava com ele, eu percebia que o problema dele era outro, completamente diferente do problema que eu tinha imaginado. Então veja que se você, contador, se você, contadora, ficar trancado no seu escritório e nunca for conversar com o seu cliente, nunca for tentar enxergar a realidade do seu cliente, você corre muito bem o risco de fazer o que eu estava fazendo antes. Imaginar que o meu cliente tinha um problema e procurava resolver esse problema do cliente que eu tinha imaginado e o cliente não ia estar nem aí porque o problema dele na verdade era outro. Então é uma experiência que eu estou te repassando já para você tentar não passar por esse mesmo problema, certo? Antes de ir para o próximo problema, eu vou só te lembrar aqui sobre o conceito de transformação digital e peço muita atenção nesse momento. Veja, transformação digital é a mudança que as nossas sociedades estão passando, pela qual as nossas sociedades estão passando e que está sendo causada pelas tecnologias disruptivas. Veja, as tecnologias como um todo, elas modificam os costumes, os hábitos das nossas sociedades. Eu vou citar um exemplo básico para você. Pagamento de boleto. Pagamento de boleto, antigamente a gente tinha que ir para a casa lotérica e tinha que ir para algum banco para esperar em uma fila gigantesca para depois fazer o pagamento desse boleto. E o depósito, você já chegou a fazer depósito naqueles envelopes? Eu já cheguei a fazer, acho que umas 3 ou 4 vezes. Mas enfim, hoje ninguém fala em transferência, ou pelo menos eu não ouço ninguém falando em transferência na minha realidade. O que eu vejo é as pessoas fazendo Pix. Né? Enquanto o depósito naquele envelopezinho demorava dias para ser creditado na conta, o Pix é na mesma hora. E o boleto que você só podia pagar até 5 horas da tarde. E você pagando através do Pix, onde o QR Code já vem no próprio boleto, já é pago na mesma hora. Então isso é um pequeno exemplo de uma mudança de comportamento da nossa sociedade causado por tecnologia. E do mesmo jeito que aconteceu com esse exemplo que eu acabei de te falar, acontece com muitas outras coisas, como por exemplo com as compras online. Antigamente as pessoas tinham o hábito de comprar, de andar na rua, de procurar oferta. Hoje em dia você já recebe oferta no próprio e-mail, você já recebe mensagem de oferta no próprio WhatsApp. E eu ainda estou pensando de forma antiga. Você recebe oferta naquelas mensagens que aparecem na parte superior do teu smartphone. Né? E você já clica lá e você já faz a compra de imediato. Muitas vezes o teu cartão de crédito já está cadastrado no aplicativo e você só seleciona o item e já faz a compra. Há algum tempo atrás, um cliente meu, certa vez, ele disse: Everton, eu não aguento mais. Não aguento mais, porque a minha loja, ele era empresário do ramo de equipamentos de sons, e ele disse: olha, eu estou aqui pagando aluguel, estou pagando impostos, estou pagando energia, água, unicamente para servir de vitrine para os meus clientes, porque o pessoal vem aqui na minha loja, pega um violão, experimenta, pega outro instrumento, experimenta e volta para casa para comprar pelo e-commerce. Né? Então veja que da mesma forma que as nossas sociedades estão passando por grandes transformações ocasionadas pelas tecnologias, você como empresário, você como empresária,
independentemente do seu ramo, você também precisa passar por essa transformação digital para não ficar para trás. Esse cliente que eu acabei de citar no exemplo, ele também precisa passar pelo processo de transformação digital para não fechar, para não quebrar, certo? Então vamos lá, pegando o gancho aqui, eu vou citar como exemplo a experiência do cliente, a experiência do consumidor, que tem sendo modificada por conta de plataformas digitais como o Uber, como o iFood, como o Airbnb. Essas plataformas, elas facilitam e muito o processo do cliente de comprar algum produto, de contratar algum serviço. E se a gente subir um pouco o nosso nível de olhar, a gente vai perceber que isso é uma transformação da experiência do consumidor. E diversas pesquisas já foram feitas, você pode procurar no Google agora mesmo. Agora não, deixa eu terminar o vídeo. Você pode procurar no Google daqui a pouco. Várias reportagens, vários artigos, vários estudos que foram feitos que demonstraram que a mesma experiência que os clientes estão tendo com essas plataformas, eles também esperam de todas as outras empresas com as quais eles vão se relacionar. Então eu vou te fazer uma pergunta: será que a experiência do seu cliente para com o seu escritório de contabilidade está no mesmo nível da experiência que ele tem com o Uber, com o iFood? Se não estiver, a gente precisa fazer alguma coisa para mudar e urgentemente, concorda? E eu não estou falando simplesmente de você colocar aquele negocinho para o cliente dizer o que ele achou do atendimento dele. Né? Eu estou falando em você transformar a forma como você possibilita que o seu cliente se relacione com a sua empresa, certo? Ok, então vamos continuar. Agora eu vou demonstrar uma forma de como mudar, porque é muito fácil dizer você precisa mudar, você precisa transformar a relação entre o seu escritório e o seu cliente e eu não te dar exemplos, né? Mas antes de te dar o exemplo prático que está aqui nessa linha, eu vou te dizer que hoje em dia nós estamos em uma era muito interessante. Nós estamos em uma era onde o que conecta pessoas é a informalidade. Eu gosto de fazer muitos cursos de marketing digital e sempre eu ouço falar que quando você, por exemplo, publica um vídeo que é muito bem feito, muito bem trabalhado, que parece até um trailer de filme, um clipe, o cliente ele se sente mais afastado de você. Aí quando você publica um vídeo que é mais caseiro, um vídeo que mostra o seu dia a dia, o cliente ele se sente mais próximo de você. Então, informalidade conecta pessoas. E eu fiz questão de colocar esse ponto aqui para contrastar com esse ponto aqui. Que, como eu comecei o nosso vídeo aqui, te dizendo que o que eu vejo na grande maioria das situações, na grande maioria das relações, é uma relação de afastamento, de formalidade entre clientes e escritórios de contabilidade, o que vai completamente na contramão do que é necessário hoje para a gente se conectar com os nossos clientes. E eu vou te dar aqui um exemplo prático bem interessante. Esse exemplo aqui vai ser bem legal, porque foi exatamente o que aconteceu com um escritório de contabilidade, cliente meu, que ele estava querendo mandar um comunicado para os clientes dele, e ele, antes de mandar, enviou o comunicado para mim. Eu consegui dar uma olhadinha e disse: por favor, não mande isso para os seus clientes. Você vai entender agora. Olha só, a mensagem que ele criou foi a seguinte. Eu coloquei aqui as tarjas pretas no comunicado, claro, por conta de LGPD, por conta de ética, enfim. Eu vou falar contador fulano de tal, no lugar dessas tarjas aqui, para ficar mais fácil de ler. Então, contador fulano de tal informa. Aqui era para ser informa, mas vamos lá. Contador fulano de tal informa. Comunicamos que as empresas que tenham as seguintes informações: recebimento de vendas em cartão,
recebimento de vendas em Pix, recebimento de vendas em transferências bancárias ou outros meios de recebimentos. Cupom fiscal eletrônico, nota fiscal de consumidor, XML das notas de compras e nota fiscal eletrônica. Seja enviado o relatório seguinte, as informações do período anterior, no prazo de até o 5º dia útil do mês. Passando esse prazo, a empresa corre o risco de receber o imposto atrasado e sofrer multas e penalidades por parte do governo. As empresas que já enviaram, gentileza desconsiderar a mensagem. Atenciosamente, contador fulano de tal. Quando eu li essa mensagem, eu liguei de imediato para o cliente e perguntei a ele o seguinte: você acha que os seus clientes, eles têm raiva ou têm um grande amor, uma grande paixão pela Cefaz, pelo fisco? Aí esse meu cliente disse: eles têm muita raiva. Aí eu disse: e por que é que você está se esforçando tanto para aparecer tanto com os comunicados da Cefaz? Porque veja, esse comunicado aqui está parecendo mais uma instrução normativa, de tão formal que é. Está parecendo um decreto. Vamos tentar modificá-lo. Então, veja, pensando na forma como o marketing digital nos ensina, de entender o cérebro do cliente, de entender que existem momentos diferentes, que você não pode jogar tudo de uma vez, eu criei junto com ele essa mensagem aqui. Olha que legal. Dicas de sucesso. Olha que abordagem diferente. Já começa por aqui. Eu estou dando um presente para o cliente. Eu estou dando uma dica. Veja que quando você manda uma imposição para o teu cliente, ele se sente pressionado e ele provavelmente vai ficar chateado. Ele fica chateado. Agora, quando você dá um presente, quando você recebe um presente, você acha bom ou ruim? Você fica feliz ou descontente? Provavelmente você fica feliz, não é verdade? Então, veja, eu estou ajudando, eu estou trabalhando para deixar o meu cliente feliz nessa mensagem. Começando com esse termo, dicas de sucesso. Você sabia que a Cefaz sabe o quanto de valores, aqui faltou um D, né? O quanto de valores em Pix você recebe todos os meses? Seu contador não consegue saber disso. Só você e a Cefaz. Então aqui eu estou tentando fazer com que o cliente se coloque no meu lugar, para tentar fazer com que ele entenda a nossa situação. Aí eu coloquei aqui: portanto, sempre comunique ao seu contador os recebimentos de Pix que você teve. Aqui teve uns errinhos aqui, erro de digitação, mas enfim, você entendeu aqui o significado. Portanto, sempre comunique ao seu contador os recebimentos de Pix que você teve. Do contrário, seu contador pode não repassar essa informação para a Cefaz e só quem se prejudica é você. Sucesso sempre, contador fulano de tal. Então veja que não tem nem como comparar, pelo menos no meu ponto de vista, não tem como comparar uma informação com outra. Veja também que o meu cliente ele colocou aqui várias informações: cartão, Pix. Por que eu não coloquei? Por que eu foquei só em Pix aqui? Porque nós temos que entender. Primeiro, nós temos que entender que se eu pegar muita informação e jogar de uma vez para qualquer pessoa, essa pessoa vai sentir uma dificuldade em processar essa informação. Então, é melhor que eu fatie essa informação e entregue em momentos diferentes. Entregar uma informação em momentos diferentes, pedaços de informações, é uma coisa muito boa, não é uma coisa muito ruim. Porque, veja, tem um ditado que diz assim: quem não é visto, não é lembrado. Então, se quem não é visto não é lembrado, se você é visto muitas vezes, você é lembrado muitas vezes. Então, a ideia aqui é fazer com que você se relacione muitas vezes ou mais vezes com os seus clientes, certo? Então, olha só, precisamos mudar o nosso mindset. Que já passamos por essas duas, beleza. Precisamos mudar o nosso mindset.
Então veja, por que eu digo que nós precisamos mudar o nosso mindset? Porque essa mensagem aqui desse meu cliente, ela mostra a realidade de muitos contadores, quase todos os contadores que eu conheço ou que eu tive a oportunidade de conversar um pouco. E qual é essa realidade? É uma realidade de uma pessoa que já tentou, talvez você se identifique. É uma realidade de alguém que já tentou orientar tantas vezes o cliente e o cliente fugindo pela tangente tantas vezes e tentando por qualquer coisinha colocar a culpa em você, que você já fica na defensiva, né? Você já manda uma mensagem impositiva para o cliente porque você está na defensiva. E é justamente esse mindset que eu peço que você mude e você sair do mindset de alguém que está na defensiva para você passar para alguém que tem um mindset de eu vou tentar ajudar o meu cliente não sabe de tudo e o fisco evolui cada vez mais e o meu cliente está cada vez mais para trás, eu vou tentar ajudar o meu cliente a enxergar que ele precisa mudar. Então você precisa ter um mindset de alguém que tenta ajudar o cliente. E esse mindset de alguém que tenta ajudar o cliente é exatamente o que as pessoas estão comentando sobre contabilidade consultiva. É de forma mais clara o que é contabilidade consultiva. É você sair, é o contador sair de trás da mesa dele, de dentro do escritório dele e ir para o negócio do cliente dele e conversar com o cliente dele, entender quais são as dificuldades dele e como consequência o contador com esse relacionamento ele vai enxergar muitos problemas que antes ele não estava enxergando. E como resultado, ele vai conseguir pensar em novas soluções para esses problemas, que na prática são novos serviços. Você vai entregar novas soluções para os seus clientes em forma de serviço. Por que eu digo que você vai entregar em forma de serviço? Você poderia fazer muito bem de graça. Mas quando você faz uma coisa de graça, o seu cliente não dá valor. Ele não dá valor. Muitas vezes eu sempre me esforcei, muitas vezes procurei fazer esse serviço de graça e sempre vi que as pessoas não davam valor e as pessoas às vezes ainda reclamavam, né? Aí quando eu comecei a cobrar por esses mesmos serviços, as pessoas pararam de reclamar e começaram a se comprometer muito mais. Veja que a gente pode até comparar com uma palestra. Se você pagou, por exemplo, R$200 para ir para um evento, e chega o dia do evento, você disse, eu tenho que ir, porque eu paguei foi R$200. Mas se você não pagar absolutamente nada, quando chega o dia do evento, o que é que você fala? Eu acho que eu não vou não, eu estou meio cansado, eu também não paguei nada, né? Então eu não vou perder nada. Então veja que do mesmo jeito que você pensa, o seu cliente também pensa. E para a gente avançar um pouco mais nessa linha, eu vou te falar do problema, eu vou citar como exemplo o problema do inventário fiscal de mercadorias e vou colocá-lo dentro do contexto do efeito Benjamin. Você já ouviu falar no efeito Benjamin? Eu vou te dar uma visão aqui geral, não vou te explicar detalhadamente, peço que você depois pesquise mais detalhadamente para aprender mais. Isso é muito importante, entender como funciona o nosso cérebro é importantíssimo. Tem até um livro que depois eu vou te indicar agora, na verdade. O título é As Armas da Persuasão. Depois eu vou colocar a foto desse livro no nosso canal do Telegram, Como Pagar Menos Impostos. Nós temos um canal no Telegram que eu vou colocar o link dele aqui abaixo desse vídeo para você entrar e você acompanhar o que eu compartilho por lá também, certo? Bom, mas enfim, o problema do inventário fiscal de mercadorias e o efeito Benjamin. Então, olha só, nós estamos fazendo com que os nossos clientes nos vejam com bons olhos. Isso aqui é o resumo que eu vou te falar depois. Deixa eu voltar aqui. Então, o que acontece?
o que eu vejo sempre ou quase sempre é que os empresários eles acham muito difícil, muito complicado manter o controle de estoque. E os contadores têm que travar uma verdadeira briga para fazer com que o cliente consiga manter o controle de estoque dele. E essa briga muitas vezes ela é perdida. Porque o cliente às vezes não fala, nem sequer se dá o trabalho de dizer, ó, meu inventário esse ano ele deu tanto. Aí eu vejo o contador, para o cliente não ser multado, ele até inventa o valor, o que é uma prática péssima, né? Mas enfim, o que acontece é que os clientes, eles acabam não seguindo as orientações do contador em muitas ocasiões, essa aqui é uma delas. Então, para tentar ajudar, para tentar incentivar o teu cliente a seguir os teus conselhos, uma dica interessante para você iniciar o teu contato, para você quebrar o gelo, é o efeito Benjamin. E o efeito Benjamin é o seguinte, Benjamin Franklin, há muitos anos atrás, ele tinha um inimigo político. Ele não conversava. E Benjamin gostava de colecionar livros e ele sabia que esse inimigo dele também gostava de conversar, de colecionar livros. Não sei te dizer nesse momento se isso foi algo pensado, planejado ou foi por acaso. Mas o fato é que Benjamin ficou sabendo que esse inimigo dele tinha um livro que ele queria ler. Ele tinha muito interesse em ler. E em um determinado evento, um determinado congresso, Benjamin foi lá e conversou com esse inimigo dele. Disse, olha, eu sei que nós não nos damos muito bem, mas apesar das nossas diferenças, eu sei que nós temos uma coisa em comum. Nós somos colecionadores de livros. E você tem um exemplar de um livro que eu tenho muito interesse em ler. E eu não tenho encontrado esse livro. Será que você poderia me emprestar para eu fazer a leitura dele? O inimigo de Benjamin decidiu emprestá-lo. E Benjamin fez a leitura. Em um outro momento, Benjamin foi devolver. E eles começaram, a partir daquele momento, a ter um diálogo mais amigável. E depois foi descoberto que esse efeito Benjamin é que ele diz o seguinte: quando alguém te empresta uma coisa, essa pessoa que emprestou, ela passa a te olhar como um amigo. Porque o nosso cérebro diz para nós mesmos que nós só emprestamos coisas para pessoas de quem a gente gosta. Então veja que inconscientemente o inimigo de Benjamin passou a gostar mais de Benjamin, porque ele emprestou um livro. Mas preste bem atenção, eu não estou falando de você, contador, emprestar alguma coisa para o teu cliente. Não funciona assim. Não é quando você empresta, é quando você pede emprestado que a outra pessoa te empresta. Nesse sentido, eu vou fazer o seguinte, eu vou te ensinar aqui agora, nesse momento, na prática, a utilizar o Google Drive para você matar 2 coelhos de uma cajadada só. Então, olha só, nós vamos pedir um favor ao nosso cliente. Então, olha que legal, novo, eu venho aqui em formulários Google e vou colocar aqui, você sabia? Vou colocar aqui o título do formulário, formulário de pesquisa, inventário. Então, olha só, você sabia, aqui eu vou colocar, você sabia que, aí a gente vai compartilhar uma informação relevante com o nosso cliente. Eu vou pegar aqui, eu vou tomar como base a legislação do Ceará. Então, se a gente vier aqui no site da Cefaz do Ceará, se você não é do Ceará, você precisa tomar como base a legislação do seu estado, certo? Mas eu vou pegar aqui a do Ceará como exemplo. Então, lá na lei 18.665/23, no artigo 177, vamos lá,
Vamos localizar aqui. Artigo 177. Pronto. Das infrações à legislação do ICMS, sujeitam o infrator às seguintes penalidades. Agora nós precisamos ir para o inciso 5º. 5. Relativamente aos livros fiscais. Então, olha só. A inexistência de livros fiscais ou contábil, não é aqui não, é aqui na linha D. Então, relativamente ao inventário de mercadorias. Olha só. A inexistência, perda, extravio, não escrituração, inclusive a não informação na EFD ou outro meio de cumprimento de obrigação acessória equivale a multa correspondente a 1% do valor total das saídas praticadas no exercício a que se refira o inventário, ou caso não tenham ocorrido as saídas no exercício, 1% do valor total das entradas praticadas no exercício a que se refira o inventário, limitado ao valor da multa em qualquer situação a 400 mil UFICs, não podendo ser inferior a 10 mil UFICs. Isso aqui, se a gente mandar isso aqui para o cliente, ele não vai entender, porque ele não tem o hábito de ler legislações. Então, a gente precisa traduzir. E o cliente, o empresário, ele consegue raciocinar mais quando a gente pega no bolso. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar aqui essa UFICE, que é o valor mínimo. Veja que como aqui a legislação diz a não informação na EFD ou outro meio de cumprimento de obrigação acessória equivalente, nós podemos entender também, nós podemos enxergar também a DEFIS, não é? Então, isso aqui não é apenas para empresas de regime normal, mas também para empresas de regime simples nacional. Então, vamos procurar aqui o valor da UFICE. Valor UFICE. Eu estou gravando esse vídeo no ano de 2025 e, nesse momento, a UFICE é 6,02969. Então, se nós pegarmos aqui 10 mil e multiplicarmos por 6,02969, nós chegaremos ao valor de R$ 60.296,90. Então, olha só, você sabia que se você não informar, eu vou deixar você, eu estava pensando em colocar assim, qualquer empresa para não estar apontando o dedo. Mas eu vou ser incisivo aqui nessa mensagem. Então, se você não informar o inventário fiscal de mercadorias no final do ano, você pode colocar aqui a Cefaz pode multar sua empresa vou colocar assim, no valor de R$ 69.296,90. Aí vou colocar aqui sim e vou colocar não. Para eu saber quem foi que criou, quem foi que respondeu essa mensagem, eu vou criar aqui uma outra caixa de perguntas. Vou colocar essa caixa de perguntas lá para cima. Então, para isso, eu coloco o cursor do mouse aqui, ó, olha só, não é no meio, é bem no comecinho, para ficar essa seta, essa cruz branca, essa seta branca apontando para os quatro lados. Enfim, eu vou clicar, segurar e arrastar para cima. E aqui eu vou colocar assim, nome. E aqui eu vou, no lugar de resposta, eu vou colocar resposta curta. Eu acho que não é interessante a gente exigir que o usuário esteja logado, porque os empresários eles não têm muito hábito, às vezes não têm conhecimento suficiente, tem uma dor de cabeça. Então eu vou aqui em configurações, vamos lá, respostas, coletar endereços de e-mail, vou deixar aqui não coletar.
Limitar a uma resposta, vou deixar limitada a uma resposta. A apresentação, vamos ver o que é que temos aqui. Mostrar barra de progresso, embaralhar, mensagem de confirmação, mostrar link, ver o resumo. Vou deixar do jeito que está aqui. Configuração padrão, coletar e-mail, não coletar. Configurações padrão, tornar as perguntas obrigatórias por padrão. Certo, eu quero que ele responda. Só tem 2 perguntas. Se eu desmarcar, não vai ser obrigatório. Se eu marcar, vai ser. Ele só vai conseguir finalizar se ele responder. Então, eu venho aqui novamente em perguntas. Eu vou clicar aqui em publicar. Aqui, olha só, participantes. Qualquer pessoa em Everton Patrício. Aqui é dentro desse domínio. Eu quero que qualquer pessoa com link possa responder. Eu quero que qualquer pessoa com link possa responder. Então, clico aqui em gerenciar. Venho aqui. Qualquer pessoa neste grupo com link, clico aqui. E clico qualquer pessoa com link. Clico em salvar, publicar. E agora eu vou copiar o link. E vou abrir uma aba anônima. Vamos lá. Pronto. Então, você vai mandar esse link aqui para o seu cliente. E o seu cliente vai colocar aqui nome, Marcos da Silva. Você sabia que se você não informar o inventário fiscal de mercadorias no final do ano, a Cefaz pode multar sua empresa no valor de R$ 60.296,90? Aí ele vai dizer sim ou não e vai clicar em enviar. Você, lá no seu formulário, você já consegue ver a resposta. Olha aqui que interessante. E você já tem acesso direto a um relatório com as respostas de todos os seus clientes e o que cada um respondeu. Certo? Então é isso. Veja que quando você faz isso... Aliás, eu vou até fazer o seguinte. Eu vou escrever uma mensagem aqui junto com você para você mandar esse link pelo WhatsApp. Então, olha só. A gente vai intensificar mais o efeito Benjamin agora. Olha que legal. Preciso de um favor seu. Olá. Estou fazendo uma pesquisa com os meus clientes. Vou só quebrar a linha aqui. Estou fazendo uma pesquisa com os meus clientes e é muito importante que você responda. Vai me ajudar muito. O link está logo abaixo. Se você tiver clientes muito desconfiados, aí eu coloquei o link aqui. Se você achar que os seus clientes são muito desconfiados, você pode mandar um áudio depois dessa mensagem, certo? Aí o cliente, ao ouvir sua voz, acha que ele não vai ficar tão desconfiado assim. Então agora, resumindo, veja que ao fazer isso, nós estamos fazendo com que os nossos clientes nos vejam com bons olhos. Nós estamos trabalhando a educação fiscal dos nossos clientes e ainda estamos coletando informações que nos ajudarão a conhecê-los melhor, certo? E esse vídeo, o que eu queria te dizer sobre esse vídeo é que ele não vai ficar muito tempo disponível publicamente no nosso canal no YouTube, é onde eu vou colocar, mas ele vai ficar só por 7 dias. Depois eu vou colocá-lo na plataforma Blindagem Fiscal, que é uma plataforma que a gente separou para os clientes, para os usuários de um software que nós criamos, chamado Blindagem Fiscal, e que faz auditorias fiscais e automações fiscais, e que é destinado especificamente ou principalmente para escritórios de contabilidade, né? Então, esse software, essa plataforma acompanha esse software e esse vídeo vai ficar por lá depois de 7 dias. Então, se você está tendo a oportunidade de ver esse vídeo agora, aproveite e faça todas as anotações possíveis. Por enquanto é só, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.